Ela entra na sala sorrindo, cumprimenta todo mundo, concorda com tudo, responde rápido, de um jeito seguro, simpático. Aí perguntam se ela tá bem. Sim. Perguntam se ela quer sentar. Sim. Perguntam se ela entende o que tá acontecendo ali. Sim. Mas sabe, tem alguma coisa ali que não tá certa. Não é exagero, não é ironia, nem é educação excessiva. É como se o sim tivesse virado um reflexo automático, como se faltasse um freio invisível entre o impulso e a resposta dela. No capítulo Sim, Padre Enfermeira, do livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu, o Oliver Sacks apresenta um caso que, olha, desafia a nossa ideia de autonomia, de identidade e de controle. Hoje, a gente vai entender direitinho o que acontece quando alguém simplesmente perde a capacidade de dizer não. Então, para a gente entender isso, a história começa com uma mudança bem repentina. Vamos conhecer a senhorita B, uma ex-pesquisadora química que buscou ajuda depois de uma mudança de personalidade que foi, assim, rápida e bem alarmante. De uma hora para outra, ela ficou extremamente brincalhona, sabe? Cheia de piadinhas, impulsiva. E para os amigos, parecia superficial. Havia uma indiferença nela que simplesmente não existia antes. E essa fala de um amigo dela mostra o peso disso tudo, o impacto emocional da condição. Não era só um comportamento meio excêntrico, sabe? Era uma desconexão real, profunda com as pessoas ao redor e com o mundo. E aqui está a grande virada no diagnóstico. A suspeita inicial era de algo psiquiátrico, a hipomania, que é um estado de euforia, de muita energia. Mas a realidade era muito mais grave. Um tumor cerebral enorme, que pegava parte da frente dos dois lados do cérebro. Tá, mas como é que um tumor afeta a percepção de alguém sobre o mundo a esse ponto? É exatamente aqui que o exame do Oliver Sacks se torna uma coisa fascinante. Pensa na cena. O Sacks perguntou para ela o que eu sou. E ela olhava para detalhes separados. Ela via a barba e pensava padre. Via o jaleco branco, enfermeira. O estetoscópio, médico. Ela simplesmente não conseguia mais juntar as peças para formar um todo coerente. E a resposta dela é aí que a coisa fica assustadora. Ela dizia que sabia a diferença, mas que essa diferença não significava mais nada para ela. Padre, enfermeira, médico, tanto faz. Os conceitos estavam lá, mas o sentido por trás deles tinha sumido. E essa perda de significado ia muito além. Quando pediam para ela distinguir esquerda e direita, ela respondia qualquer coisa. Não é que ela não soubesse a diferença na teoria, é que para ela essa distinção já não tinha importância nenhuma. A profundidade com que o Sacks explora esse caso é impressionante. E olha, essa é só uma das várias histórias incríveis que ele conta no livro. Para quem ficou curioso e quer se aprofundar, o link para comprar o livro tá aqui na descrição. Vale muito a pena. E essa atitude dela, essa mistura de indiferença com piadinhas fora de hora, tem até um nome clínico. Chama-se Witzelsucht. O Witzelsucht é uma palavra em alemão que significa algo como doença das piadas. E ela está diretamente ligada a danos no lobo frontal, exatamente onde o tumor da senhorita B estava. Isso explica todo aquele comportamento engraçado e espirituoso dela. E olha que interessante, isso não é nenhuma descoberta recente, não. O neurologista Hewlings Jackson já tinha sacado essa condição há mais de um século, descrevendo como uma forma de dissolução do sistema nervoso. Mas o Sacks, ele vai além das piadas e da indiferença. Ele enxerga algo muito mais profundo acontecendo ali. O desmantelamento completo de uma pessoa. O desaparecimento do eu. Ele chega a descrever a senhorita B como sem alma. É uma palavra forte, eu sei. Mas a ideia é que era como se ela tivesse perdido o seu ponto central. Aquele eu que organiza a realidade e dá sentido ao mundo ao redor. Sacks chama isso de equalização. Imagina só, um estado em que tudo se torna equivalente, tudo passa a ter o mesmo peso. A mente vira uma confusão de fatos, de impulsos, tudo desconectado, sem nenhuma hierarquia ou importância. Vira uma anarquia. Outro grande neurologista, Y.R. Luria, usou uma metáfora que eu acho perfeita para descrever isso. A mente se reduz a um mero movimento browniano. É como ver partículas de poeira dançando num raio de sol. Sabe? Um movimento aleatório, caótico, sem propósito nenhum. E isso mostra o horror dessa condição. A perda total de significado é, na verdade, um fim de mundo pessoal, onde, como diz o poeta Alexander Pope, a escuridão universal tudo sepulta.
Essa capacidade de conectar a neurologia com a experiência humana que torna a obra do Sachs tão poderosa. E lembrando, mais uma vez, que o link para o livro está aqui na descrição. E tudo isso, toda essa jornada, nos traz de volta ao ponto de partida. Aquele sim automático e, no fundo, a liberdade de poder dizer não. No começo, parecia só alguém simpático demais. Mas, no fim das contas, a pergunta não é sobre simpatia. A pergunta é sobre liberdade. Porque, vamos pensar juntos, dizer sim o tempo todo não é uma escolha, é a ausência completa de escolha. O caso da senhorita B nos lembra que identidade não é só saber quem a gente é ter a capacidade de interromper o impulso de discordar, de sustentar um limite. Quando o não desaparece, algo essencial da pessoa também desaparece junto. Se essa história te fez pensar, deixa o like, compartilha com alguém que também gosta de mergulhar na mente humana e me conta nos comentários até que ponto a nossa autonomia depende do cérebro. A gente continua explorando outras histórias impressionantes desse livro na próxima análise. Um forte abraço e até mais!